A ideia de hoje, então, é a gente falar sobre o envelhecimento populacional, que é o corolário das transformações que a gente teve ao longo dos séculos 19 e 20, de redução das taxas de mortalidade e depois redução das taxas de natalidade. Então, a gente parou de morrer, né? A gente está vivendo mais e paramos de nascer também. Então, a gente não tem mais aquela composição etária tão jovem na nossa população. A gente está vendo que há um aumento da população idosa, né, da população adulta e da população idosa. A idade, a média etária das populações de todos os locais do globo vem aumentando. Tá? Gente, a ideia de hoje é a gente ver quais são as implicações disso para a nossa sociedade. Então, a origem, como a gente acabou de falar, a origem do envelhecimento populacional é a redução da taxa de mortalidade acoplada com a redução da taxa de natalidade. Tá? A gente passa mais tempo no planeta e tem menos gente chegando. Tá? Num primeiro momento, quando você vê essa redução das taxas de mortalidade, você vê e da natalidade, você vê um progressivo aumento de adultos na população. Tá? Então, deixa de ter criança, né? Países mais pobres vão ter mais. Kat, fica quieta! Países mais pobres, eles vão ter populações mais infantilizadas, né? Uma composição etária infantil maior. Conforme os países vão aumentando, vão reduzindo a sua mortalidade, reduzindo a sua natalidade, você vai tendo que vai aumentando o total de adultos na população, porque você não tem mais tanta criança. Tá? Conforme esse processo vai continuando, você vai ver depois um aumento da população de idosos. Tá? Em nenhum país do mundo, os idosos são maioria. Tá? Não chegamos ainda a tanto. Mas a gente tem aí Japão, Suécia e tal, regiões do planeta que você tem uma composição já de 30%. População idosa. Cara, é muita gente. É muita, muita, muita gente mesmo. Tá? Esse envelhecimento, essa maior participação da população idosa na nossa composição populacional, ela é um fenômeno inédito na história da humanidade e poderíamos dizer também um fenômeno inédito na história do planeta, assim, na história biológica do planeta. Né? Se você for observar todas as outras espécies, cara, nenhuma espécie fica velha. Não existe. Animais soltos, assim, animais em cativeiro, ok. Mas animais soltos, assim, no mato, nenhum deles fica velho. A partir do momento que você começa a reduzir a sua capacidade funcional, você já vira presa de um outro animal, ou então você morre logo, né? O envelhecimento ele é um fenômeno que depende das condições de vida, não só que você está exposto, mas também do cuidado que você tem dos outros membros da sua espécie contigo. Né? Porque viver nesse mundo não é uma coisa fácil, né? A gente precisa da ajuda de todo mundo. Tá? Então você só vai envelhecer se você tiver a cooperação de todos os que estão ao seu redor. Né? Isso não é tão notável assim em nenhuma espécie animal. Tá? E mesmo dentro dos seres humanos, nessas redes de cooperação que a gente produz hoje, elas são bastante complexas hoje. Tá? Então, em nenhuma época da história da humanidade a gente viu, né, as pessoas envelhecendo. Da mesma forma que a gente viu na aula de taxa de mortalidade, né, a gente está vivendo talvez seja o primeiro momento da história da humanidade em que a gente não acha normal morrer. Né? Foi esse o assunto que a gente discutiu na aula de taxa de mortalidade, porque para outras épocas morrer era a coisa mais natural do mundo. Né? Então, da mesma forma que a gente não trata mais a morte como algo natural, né, a gente hoje também, né, percebe o envelhecimento como algo absolutamente natural. Tá? Mas não foi. Ao longo de toda a história da humanidade, né, ser velho era uma coisa muito inédita. Tá? Basicamente, né, a que se deve essa redução das taxas de mortalidade mais a redução da taxa de natalidade? Da mesma forma que a gente já discutiu nas aulas passadas, né, o progresso da medicina e a urbanização. Isso a gente já discutiu bastante, né? O progresso da medicina faz com que as crianças deixem de morrer, então você tem menos filhos, né? Não precisa ter um monte de filhos, esperando alguns deles
vingarem, tá? E com o progresso da medicina, a gente consegue alcançar idades mais avançadas. E em relação à urbanização, naturalmente na cidade a gente tem menos filhos, né? E da cidade também a gente exerce trabalhos menos penosos, tá? É mais fácil, vamos dizer assim, a vida, né? As condições de vida na cidade do que no campo. Então, isso debilita menos o seu corpo, permitindo com que você alcance idades mais avançadas. Tá? Então, são esses os dois grandes fatores que vão fazer tanto a redução da mortalidade quanto a redução da natalidade. Alguns conceitos aqui, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, gerontologia, é uma área nova da ciência que estuda os aspectos sociais da velhice. Diferentemente, não confundam com a geriatria, que é uma especialidade médica que estuda, né, as questões biológicas, né, as questões médicas relacionadas à velhice. Tá? A gerontologia não, ela vai além disso. Ela vai estudar quais são as transformações que vão ocorrendo nas famílias, na estrutura urbana, na estrutura financeira de um país, em virtude do envelhecimento populacional. Tá? Fala-se muito também no conceito de terceira idade. O que vem a ser a terceira idade? Não confundam terceira idade com envelhecimento. Tá? Não é a mesma coisa. O que a gente chama de terceira idade é aquele período em que outrora você era considerado um senhor, né? Mas que hoje, com esse avanço todo na medicina, todas essas transformações sociais que a gente teve, não é mais uma época em que você é velho. Então, dos 60 aos 80 anos. É uma época em que a gente ainda está, sim, em plena atividade. Tá? A partir dos 80 já é um pouquinho mais complicado, né? Mas com 60 anos ninguém é velho hoje aos 60. A gente ainda está em pleníssima atividade. Então, esse período em que a gente continua, né? Em que o corpo já começa a dar aqueles sinais, né? A gente, como se diz, a gente fica mais crocante, né? Você vai fazendo uns movimentos assim, vai ouvindo creque, 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 né? Essa época que a gente já começa a ficar mais crocante, mas ainda estamos bastante ativos, né? Isso que a gente chama de terceira idade, tá? Dos 60 aos 80 anos. Tá? O que a gente observa muito é que essa faixa etária dos 60 aos 80 anos, ela é um grande filão, é um grande mercado consumidor. Tá? É uma população que está aposentada, mas que ainda está em muita atividade, ou seja, é uma população que ainda consome bastante. Né? É uma população que ainda dirige, né? Que ainda vai ao shopping, que ainda faz faculdade, né? Tem os mesmos hábitos ainda de uma população mais jovem. Tá? Então ela também consome. Então, o que a gente observa muito na mídia hoje, né, a programação cultural, produtos que são lançados especificamente para essa faixa etária. Tá? Não confundam isso com consciência das empresas. As empresas estão respeitando mais os idosos. Que a gente tem muito esse tipo de valoração, a gente confunde muito esse tipo de valoração. A mesma coisa acontece com relação à população LGBT, com a população negra, com as mulheres. Né? A gente vê todo um marketing envolvido, né, direcionado para esse público, como se as empresas agora estão nos respeitando mais. Não é bem assim. Tá? É uma conscientização das empresas de que essas pessoas são mercado consumidor. Tá? E que são maioria na nossa sociedade. Né? Que aquele homem loiro de olhos azuis e 1,70 m é uma minoria dentro da nossa sociedade. Tá? Então, todas essas campanhas de diversidade aí, né, a gente tem que ficar atento com isso. Não é bem, né, consciência das empresas de respeito à diversidade, não. É muito mais um desejo de lucro mesmo, né, aquilo que o capitalismo sempre fez. Né? Então, a população idosa, a população da terceira idade, não escapa a essa lógica. A gente sabe que é uma população que tem dinheiro, né,
Então, a gente vai, sim, direcionar produtos, né, programação cultural para essa faixa etária. Tá? O que a gente chama de população de idosos acima dos 65 anos, existe alguma confusão, né, se é 60, 65 a população que é considerada idosa? Pelo Estatuto do Idoso, é acima dos 65 anos. Tá? Até uns tempos atrás, até fiquei surpresa essa semana, 2 anos, né, sem pegar trem em São Paulo, eu vim para cá, aí eu vi que cancelaram a gratuidade no transporte público da população acima dos 60 anos, e agora é a partir dos 65. Que, tipo, sempre foi a partir dos 60 anos você já tinha gratuidade aqui. Aí cheguei lá no metrô, claro que não era pra mim, né, direcionado a isso, mas eu vi lá o cartaz. A partir de fevereiro de 2021, a gratuidade é só a partir dos 65 anos, né, em conformidade com o Estatuto do Idoso. Né. Então a gente observa isso, conforme a população idosa vai aumentando, né, políticas que são direcionadas a ela, você tem que reduzir um pouco essa faixa, né? Se for dar gratuidade para a população acima de 60 anos, cara, é muita gente. Muita gente por aqui. Então vamos reduzir um pouquinho, né, acima dos 65 para a gente não perder muito o lucro. Tá? De maneira geral, eu vou mostrar depois os valores para o Brasil. A gente tem que essa faixa etária, acima dos 65 anos, o ritmo de crescimento dela para diversas nações do globo é de 4 a 8 vezes mais rápido do que a população em geral. Vamos supor, se uma população, né, as populações, cara, nenhuma população do mundo tem dobrado, assim, em 100 anos, assim. Mas vamos imaginar, né, uma população, né, o total. O país tem 100 milhões de habitantes, né, um século depois ele tem 200 milhões de habitantes. A população idosa não vai dobrar, ela vai quadruplicar, ela vai quintuplicar. Né, você tem um crescimento proporcionalmente, né, em relação à população muito maior. É a faixa etária que mais cresce, é a faixa etária dos idosos. Tá? E a gente tem algumas concepções em relação à velhice que não são mais válidas, digamos assim, hoje. Se é que algum dia o foram, mas enfim, né? A gente tem conceitos a respeito da velhice que ou não existem mais ou que precisam ser repensados. Então, envelhecer hoje não é mais privilégio da população rica, que antes a gente pensava, né? O pobre ele morre cedo, né? O rico é que vive mais. Não. Hoje você tem que pobres também envelhecem e conseguem envelhecer bastante. Talvez não tanto quanto os ricos, né? Mas você tem sim extensas camadas da população empobrecida envelhecendo. Tá? Por quê? Porque os fatores básicos, né, que governam o envelhecimento também atingem a população pobre. A população pobre também é vacinada. Né? A população pobre também vive na cidade. A população pobre ainda também tem acesso a serviços básicos de medicina. Então, é o mesmo fator. Né? Os fatores que produzem envelhecimento populacional atingem tanto o rico quanto o pobre. Né? Então, pobres também envelhecem. Não é mais só privilégio da população rica. Envelhecer não é mais um prenúncio de aproximação da morte. Né? Quando você começa a ver o seu rosto enrugando, assim, você fala, né? São Pedro já está contando ali no relógio, já está procurando a chave para abrir o portão ali. Não. Você ainda tem muito pela frente. Né? A hora que você começa a ficar crocante, cara, tem muito chão ainda. Tá? O envelhecimento não é mais um anúncio de decadência e de inatividade. Né? Não, você chegar aos 60 anos não significa, vou me aposentar, vou ficar o dia inteiro com a cara para cima, olhando para o nada. Não. A gente continua trabalhando, a gente continua encontrando os amigos, a gente continua estudando, continuamos fazendo sexo, né? A gente continua, a vida vai seguindo. Da mesma forma quando a gente tinha 40, 20, às vezes até mais ativo, né? Vamos combinar. E também é forçoso reconhecer que envelhecer não é mais sinônimo de sabedoria. A gente tinha antigamente, não sei se vocês foram criados nessa cultura ainda, eu fui muito criada, essa noção de que a gente tem que respeitar os mais velhos. Né?
Por que que você tem que respeitar os mais velhos? Porque o mais velho sabe mais do que você. Calma aí, né? Só um pouquinho. Será realmente que o mais velho sabe mais do que a criança, do que o adolescente? Não estou falando somente de sabedoria formal, né? De conhecimento, de instrução formal da escola. Isso, com certeza, para a maioria já não é verdade, né? Tem muito adolescente por aí, né, que tem uma instrução muito maior do que muitos idosos. Mas estou falando de sabedoria mesmo, né? Da gente saber distinguir o certo e o errado. Eu não vou entrar aqui em temáticas desse tipo, mas vocês devem saber do que eu tô falando, tá? Então a gente tem que, não necessariamente, né? Uma pessoa velha é uma pessoa sábia, é uma pessoa ética, é uma pessoa que sabe distinguir o certo e o errado melhor do que uma criança ou do que um adolescente. Não. Ou pelo menos o simples fato de ela ser velha não faz dela uma pessoa mais sábia. Tá? Cara, teve uma vez, hilário, assim. Né? Eu tenho uma rinite fortíssima, né? Mas assim, muito crônica. E eu detesto usar agasalho, não ponho sapato fechado. Eu, pra botar um sapato fechado, o agasalho tem que estar nevando, assim. Tá bom. Aí tava em casa, né? Eu com aquela rinite atacada. E o meu pai, Daniela, põe a blusa. Não! Daniela, põe a blusa. Não! Daniela, põe a blusa. Não! Né? Aquela teimosia lá. Aí tá bom. Aí ele, por isso que você vive com essa rinite atacada. Meu pai, rinite não é causada por frio. Rinite é uma inflamação da mucosa nasal, que é causada por um agente alérgeno. Então isso vem de dentro do corpo, não vem de fora. Né? Frio não causa rinite. Aí ele respondeu, causa sim, os antigos já diziam isso. Aí eu, beleza, daqui a 60 anos eu vou ser antiga também, aí eu vou ter razão. Sabe que é aquela pessoa ficar com aquela cara de ponto de interrogação, assim? Tipo, só porque o negócio foi falado pelos velhos, né? Pelos antigos, é verdade. Né? Essa era a mentalidade do meu pai. Né? Mas não é mais a mentalidade da minha geração. Percebe? Muito menos a de vocês. Né? Então você considerar que algo é verdadeiro, que algo é sábio, porque foi enunciado por um idoso. Né? Isso não existe mais, essa visão. E vamos combinar? Felizmente não é mais assim. Antigamente diziam que o mundo ia acabar. Não, eu não aguento esses papos porque os antigos sabiam mais do que a gente. Cara, eu criança eu já não engolia isso, né? Imagina agora. Pois eu comecei, os antigos diziam. Né? Depois de ter filho, o que mais escuto é os antigos diziam. Cara, horrível. Não dê ouvidos a eles, Marina. Não dê ouvidos a ele. Para. A maior expectativa de vida no mundo é a do Japão, com 88 anos. Tá? Isso é média. Tá? Lembrando que a expectativa de vida das mulheres costuma ser maior. Tá? E a menor expectativa de vida no mundo é do Chad, país ali no deserto do Saara, com 49 anos. Percebam que, mesmo para o pior lugar do mundo, né, o Chad, é possível, né? Você atingir, é bem possível você atingir uma idadezinha um pouquinho mais avançada. Se a média é 49, expectativa de vida, então significa que existe uma parcela significativa da população que chega aos 60. Tranquilaço, tá? Então não é mais, né, privilégio de país rico, né, de gente rica envelhecer, tá? No Brasil, a gente tinha, para a década de 60, a nossa população era de 70 milhões de habitantes, sendo que desses 70 milhões, 3 milhões eram idosos. Para 2010, a gente tinha 200 milhões de habitantes, dos quais 21 milhões eram idosos. E a projeção é de que para 2050 a gente vai ter 240 milhões de habitantes, dos quais 66 milhões serão idosos. Então percebam o que aconteceu com a nossa população. De 1970 para 2010, a gente não chegou a triplicar, né? Não chegamos a triplicar
a população de 1960 para 2010. Mas olha o que aconteceu com a quantidade de idosos. Ela foi multiplicada por 7. E para 2050, né, não vamos chegar a quadruplicar em relação ao que era em 1960, mas a população de idosos vai ser multiplicada por 22. Nós teremos 22 vezes mais idosos em 2050 do que nós tivemos em 1960. Né? E sendo 66 milhões de pessoas numa população de 240 milhões, que é o projetado para 2050, isso é pouco mais de 25%, né? Acho que é. Pouco mais de 25% da população sendo idosa. É bastante coisa. Tá? Mas o Brasil tem uma particularidade bem importante em relação ao envelhecimento, por exemplo, das nações europeias. Né? Ser velho na Europa é muito fácil, né? Com um sistema de saúde que funciona. Né? Agora, ser velho no Brasil não é um negócio tão simples assim. Tá? Então, a gente tem um padrão de envelhecimento populacional que é muito semelhante a países europeus, né? O ritmo de envelhecimento populacional no Brasil é muito semelhante ao ritmo europeu, porém o nosso ritmo econômico é uma piada. Né? A nossa previdência social é uma piada. Tá? Então, como é que vai ser para envelhecer no Brasil? Como é que já está sendo, né, envelhecer no Brasil, né, e como é que vai ser futuramente? Tá? Então, essa é uma talvez seja a única nação no globo que está nessa encruzilhada aí, né, de ter um padrão populacional muito avançado, né, a nossa composição etária é europeia, já é europeia, né, o padrão nosso de população já é europeu, né, mas a nossa economia não, a gente não gera arrecadação, é um estado que não gera arrecadação e quando gera é desviado ou é usado para pagar dívidas, ou seja, é um estado que gasta muito, porém gasta muito mal. Né? Então, essa arrecadação que a gente faz com previdência, cara, ela não bate. Ela não é compatível com o envelhecimento da nossa população. E mais, a gente tem extensas camadas da nossa população que é desempregada, ou então que está na informalidade. Né? Então, essa galera não paga previdência. Percebe? A previdência é tipo um esquema de pirâmide financeira, né? Você paga, né? Você que é trabalhador jovem, você paga para o idoso. Então, quem sustenta a base da pirâmide são os jovens, né? Que vão pagando para os idosos. Se primeiro você não tem jovens na população, porque a gente está reduzindo a natalidade, você não tem jovens, e esses jovens estão na informalidade ou estão desempregados, cara, não tem. A conta não fecha. Né? Não tem como você ter uma previdência que se sustente com isso. Tá? Então, talvez seja a única nação do mundo que está nesse nível de encruzilhada, de uma total incompatibilidade entre o ritmo do envelhecimento e o ritmo econômico. Aqui a gente tem uma pirâmide etária, mostrando como é que está sendo a população do ano do censo de 2010. Aqui, menino veste azul e menina veste rosa. Então, você tem aqui a população masculina, aquilo que a gente já tinha comentado, né? Nasce mais meninos do que meninas. Então, a gente tem aqui, né, para a população de 0 a 4 anos, a gente tem mais homens do que mulheres. De 5 a 9 também, a gente tem mais homens do que mulheres. 10 a 14, beleza. A partir daqui, ó, já começa a diminuir. Ó, a partir dos 15 anos, a gente tinha comentado isso na taxa de mortalidade. A partir dos 15 anos, o homem já começa a morrer. Então, a partir dos 15 anos, você já tem menos homens do que mulheres na nossa população, e isso vai afunilando. Mas é importante a gente notar aqui que esse estreitamento aqui na base da nossa pirâmide, ou seja, demonstrando que está cada vez mais nascendo menos pessoas, né? Então você tem cada vez menos porcentagem da nossa população sendo representada pelas crianças, pelos adolescentes, tá? E um alargamento aqui do corpo, a população 25, 29, né? 24, essa é a população que tem o maior contingente dentro da população
brasileira. E mesmo as idades mais avançadas, mesmo os 30, os 40, os 50, ainda compõem bastante gente, tá? Existe uma tendência natural a pirâmide ir estreitando no topo, porque obviamente, né, uma hora a gente vai embora, tá? Mas é bem nítido, eu acho muito interessante, é bem visível aqui o quanto que você tem muito mais mulheres do que homens na composição etária brasileira, cara. O Brasil é muito cruel com os homens, cara. Inacreditável. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a projeção de crescimento das diferentes faixas etárias no Brasil. Então, em azul, de 0 a 14 anos, em laranja, de 15 a 64 anos, e em verde, de 65 anos ou mais. Então, desde 1980, a projeção até 2050. O que a gente está observando? A população de 0 a 4 anos vem tendo um decréscimo contínuo, e a projeção é que continue esse decréscimo, né? A população de 15 a 64 anos teve um aumento e tem uma projeção de atingir aqui um pico por volta de 2025, 2030 e começar a declinar. Por quê? Porque quem vai aumentar a faixa etária aqui continuamente aumenta é a faixa etária dos idosos. Tá? O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês nesse gráfico? Existe um conceito em demografia chamado taxa de dependência. O que é taxa de dependência? É a quantidade de pessoas que não trabalham, não em consideração de estar empregado ou não, pensando em idade de trabalhar, né? Em relação à quantidade de população que trabalha. Então, qual é a população que a gente considera como ativa? É essa população aqui, de 15 a 64. Tá? A gente considera que população de 0 a 14 não trabalha e população acima de 65 não trabalha. Então, essas populações elas são dependentes, né, economicamente dessa população que trabalha, né, seja através do sustento dos pais, seja através da aposentadoria. A gente tem uma projeção demográfica de que o Brasil atingiu esse auge da sua taxa de dependência no ano de 2020. A década de 2020, de maneira geral, a gente vai ter uma taxa de dependência de 43%, que é a mais baixa da nossa história. Ou seja, a gente vai ter 43% da nossa população sendo ou velha ou criança, né? Ou estando abaixo dos 14 anos ou acima dos 65. É o valor mais baixo da nossa história. E do que a gente conhece de demografia, isso ou não se repete nunca mais numa população, ou então demora vários séculos para acontecer de novo. E vai acontecer de novo somente mediante uma total reformulação da nossa população. O que eu quero dizer com total reformulação da nossa população? Um eufemismo para dizer uma aniquilação geral causada por uma guerra. Tá? Então, ou seja, um reset. Alguém dá um reset na nossa população e começar tudo de novo. Do contrário, a gente não vê mais uma taxa na nossa história, uma taxa de dependência tão baixa. O que significa isso? Né? Que a gente tem, para a década de 20, até mais ou menos, oh caramba, não é que não. Até 2035. Então, começou isso em 2020 e vai até 2035. Vai ser o período da história do Brasil que a gente vai ter essa taxa de dependência mais baixa, essa quantidade, essa proporção muito maior de adultos dentro da população, essa população faixa etária produtiva. A partir de 2035, isso vai começar a declinar, vai para 44%, 45%, né? Porque você vai estar diminuindo as crianças, tudo bem, mas está aumentando o número de idosos. Então, o idoso vai depender do adulto para conseguir se sustentar. Essa é a ideia. Tá? Esse período em que a gente tem uma taxa de dependência super baixa, né, que a gente chama de bônus demográfico,
O período de bônus demográfico é esse período em que você tem uma proporção maior de adultos do que de crianças e idosos na população, que é o que a gente está aí para as décadas de 20 até 2035, forçando muito a amizade de 2040. A partir de 2040, a gente já vai ter, né, mais idosos e crianças do que adultos na nossa população. Tá? Esse período que a gente está vivendo, vai ser entre as décadas de 20 e 30 no Brasil agora, né, é o período em que você vai ter, então, a maior proporção de população em idade ativa. Ou seja, aquela população que pode trabalhar, que está em condições de trabalhar, que está em condições de produzir. É literalmente como se fosse assim, a juventude do país, né? O auge da sua composição etária. Sabe aquela época da sua vida que você foi mais produtivo? Ou se não chegou ainda, ok, mas vai chegar, né? Daquela época que você tá fazendo dinheiro, né? A gente sonha que esse dia vai chegar, mas enfim, né? Daquela época que você tá trabalhando, que você tá fazendo dinheiro, que você tá, né, comprando tudo que você queria comprar e tal, você está estabilizando a sua vida, né? Demograficamente, é isso que o Brasil está vivendo hoje no que depende de composição etária, né? Aquela faixa que a gente tem a maior possibilidade de ter força de trabalho ativa. Em circunstâncias normais, qualquer país sério olharia para esse quadro e desenvolveria essa população, né? Já que a gente está, né, num período em que você tem uma imensa força de trabalho e principalmente uma população que quer trabalhar, que quer ganhar dinheiro, né? Só que a gente tem um país absolutamente em frangalhos. Parabéns, né? Justamente no momento histórico em que a gente tem a maior possibilidade de fazer o país decolar em termos de faixa etária, que a gente tem essa composição de população adulta forte, boa para trabalhar, né? Justamente nesse momento histórico, que nunca mais vai se repetir na nossa população, a não ser que a gente dê um reset na nossa população, né? Esse era o momento que a gente teria para efetivamente botar todo mundo para trabalhar mesmo, dar emprego para todo mundo mesmo, fazer o país produzir. Não. Não estamos fazendo isso e vamos ser sinceros, isso não vai acontecer. Não tenham ilusões, né? Parabéns. Perdemos a possibilidade de ser um país desenvolvido, tá? Porque a gente não vai retomar um bom ritmo econômico até 2035. Não vai. Vai mesmo. Tá? Perdemos a chance. Outra coisa, né? A gente vive numa sociedade, então, que valoriza a população idosa, né? Que você guarda ainda bastante saúde nessas primeiras décadas da velhice, né? Essas partes de 60, 70 anos, né? Essas 2 décadas aí. Você ainda guarda bastante saúde, você ainda guarda bastante atividade. E você guarda bastante interesses também, né? Essa população, ela viaja, ela compra casa, ela compra carro, ela vai em festas, ela se casa pela segunda, pela terceira vez, ela faz outra faculdade, né? É uma população bastante ativa, né? É uma população que tem uma diversidade grande de interesses, né? Não é mais aquela população que fica só sentadinha na calçada conversando com a veiarada toda. Com todo o meu respeito a quem faz isso, é claro, né? Mas a gente tem outros interesses. A gente fica só conversando na calçada. Ou seja, para atender a todos esses interesses, aí você precisa de dinheiro, né? E você tá achando que ele vai vir da onde? Da sua aposentadoria? Sério mesmo? Sério mesmo que você tá achando que quando você se aposentar, você vai ter uma vida mais estável? Você tá no Brasil, cara. Essa conta não vai fechar. Tá? Eu vou colocar aqui o que a gente chama de antiga mentalidade com relação à velhice, né? Coloco antiga com uma interrogação porque, infelizmente, as pessoas não perceberam que essa mentalidade já está ultrapassada, né? Que a gente deveria ter
reformular os nossos conceitos em relação à velhice e à aposentadoria. Então, o que vem a ser a aposentadoria? A aposentadoria é um auxílio que se paga aos idosos, tá? Esse conceito de aposentadoria, esse método, né, de sustento dos idosos, ele foi criado na Alemanha, quando a Alemanha estava se industrializando. Na Alemanha do fim do século XIX, por quê? Porque era quando realmente começou a ter um pouquinho de envelhecimento populacional, essa população já não conseguia mais trabalhar, então o Estado criou essa forma de assistência a essa população idosa, né, para dar um pouquinho de dignidade a essa população idosa alemã. Então a ideia é o seguinte: pagar um saláriozinho, né, para que esses idosos, o cara parou de trabalhar, de maneira geral, ali nessa época, final do século XIX, a partir do momento que o alemão parava de trabalhar, ele vivia por mais 5 a 6 anos. Tá? Então a ideia do Estado era, para que eles não vivam à míngua, sem salário, né, o Estado paga um auxíliozinho para essas pessoas durante 5, 6 anos, né, só para não ficar, né, feio para a gente, né, só para eles terem alguma dignidade mínima, e logo elas vão morrer. Tá? Era para isso, né, que servia a aposentadoria, né, para te dar um pingo de dignidade quando você encerrasse o seu período produtivo. Tá? Todo esse tempo, a gente considerou o aposentado quase como um inválido. É aquele velho inútil que só fica, né, jogado num canto, né, que não presta para nada. Né? Era essa noção que a gente tinha de aposentado nessa época, no século XIX. Né? Hoje a gente percebe que não é mais assim. Né? Aposentar não significa ser um traste inútil que não presta para nada, que vai ficar só jogado num canto. Não, a gente continua. A gente tem ainda um período de atividade muito grande na nossa vida e muito longo. Tá? Então já tem um problema aí, né, com essa noção de aposentadoria como uma assistênciazinha que o Estado te presta para que você tenha um pingo de dignidade na sua velhice. O que você quer hoje para sua velhice não é mais só um pingo de dignidade. Né? Você quer viajar, você quer trabalhar, você quer estudar, você quer continuar, né, vivendo como você vivia aos 30, aos 40. Tá? Tem um outro erro de pensamento também a respeito da velhice, que é o que eu chamo de modelo de periodização da vida, que é bem fruto da Revolução Industrial, é bem fruto, né, do que foi a nossa sociedade burguesa industrial. Então, assim como você tem divisão do trabalho na fábrica, a gente teria também uma divisão das nossas dos períodos da nossa vida. Né? Então, a gente viveria, a juventude seria o período do aprendizado. Então, é o momento que você vai para a escola, que você faz faculdade, ou seja, é o momento que você está se preparando para o mercado de trabalho. Né? Depois você entra na adultez, que é o momento em que você trabalha, que você produz, que você faz dinheiro. Né? E, por fim, vai ter a velhice, que será o período do seu descanso. Tá? Basicamente é esse. A gente tem 3 períodos na nossa vida que a gente vai fazer 3 atividades diferentes. Primeiro a gente vai aprender, depois a gente vai trabalhar, depois a gente vai descansar. Tá? Esse estilo de vida também, eu não sei se vocês já perceberam, mas já está bastante ultrapassado. Vocês, acredito que, espero que, já tenham percebido que encerrar a juventude não significa parar de estudar. Né? Acho que todo mundo aqui já percebeu que o estudo vai ter que ser uma constante na vida. Né? Ninguém aqui vai conseguir. Terminei a escola, beleza, não vou fazer faculdade. Terminei a faculdade, não vou fazer mais nada, vou estudar mais nada. Não. Né? Para toda essa nossa juventude, a ficha já caiu. Né? De que você vai ter que estudar a vida toda. Fato. Né? Agora a gente está se espantando com esses progressivos aumentos da idade da aposentadoria. A gente está se espantando com o fato de que talvez a gente tenha que trabalhar a vida toda. Né? Lê do engano quem pensa que vai conseguir se aposentar no Brasil. Não vai. Isso não vai mais acontecer. Tá? Então, se você
já entendeu que você vai ter que estudar a vida toda, talvez seria interessante entender também que você vai ter que trabalhar a vida toda. Ah, mas eu vou ser velho um dia. Paciência. Você vai continuar trabalhando a vida toda. Porque nenhum estado consegue sustentar metade da sua população idosa só com aposentadoria. Tá? Ou pelo menos não com uma aposentadoria digna. Não a piada que é o Brasil. Tá? Então você vai ter que estudar a vida toda e você vai ter que trabalhar a vida toda. Não existe mais essa fase. Ah, uma fase que eu vou só estudar, uma fase que eu vou só trabalhar. Não. Você vai ter que estudar a vida toda e você vai ter que trabalhar a vida toda. Tá, professor, então que hora que eu vou descansar e que hora que eu vou aproveitar a vida? Bom, que tal a vida toda? O problema é que a gente tá com a gente ainda tem essa maneira de pensar, né, de dividir a vida em fases. Ah, eu vou aproveitar a vida, eu vou viajar, eu vou fazer tudo, né, realizar todos os meus sonhos depois que eu aposentar. Não faz isso, porque você não vai aposentar. Você não vai parar de trabalhar, você não vai parar nunca de estudar. Então, quando é que você vai ficar relax na praia, assim, só admirando a paisagem? Faça isso a vida toda. Organize a sua vida para que você tenha momentos de pausas, para que você consiga aproveitar a vida. Você não tem necessidade de trabalhar um monte. É uma ilusão a gente pensar, eu vou trabalhar um monte para ganhar muito dinheiro. Não, isso não existe, né? Vocês sabem. Então, trabalhe o necessário para a sua sobrevivência, para atender às suas necessidades, mas você vai ter que saber equilibrar. Essas 3 fases da sua vida não vão mais ser fases. Você vai ter que estudar a vida toda, você vai ter que trabalhar a vida toda e você vai ter que descansar e aproveitar a vida toda também. Organize a sua vida pensando nisso. Tá? Ah, é muito fácil falar, né? Quero ver para colocar isso na prática. Talvez a sua avó não tenha mais tempo de colocar esse modo de vida na prática. Talvez a sua mãe também não tenha mais tempo de colocar esse modo de vida na prática. Mas você tem. Você ainda tem tempo de reformular a sua vida, de entender, que você vai estudar a vida toda e que você vai ter que trabalhar a vida toda. Portanto, dê um jeito de aproveitar a vida toda também. Tá? Quase todos os aposentados da minha família não trabalham. Não tem mais como. Aposentadoria não é suficiente, não tem como você se sustentar com a aposentadoria. Não dá. Você tem que continuar trabalhando. Não existe isso no Brasil. E uma coisa agora para você. Para você que é jovem, né? Tirem as crianças da sala, porque eu trago verdades difíceis de engolir. A gente tem um país fracassado economicamente hoje, que não vai se recuperar nas próximas décadas, tá? Que vai perder esse bônus demográfico que a gente vai ter, vai perder essa possibilidade de enriquecer, de decolar, não vai aproveitar essa faixa etária que está em plena atividade. Você, quando você receber a sua aposentadoria, você chegar na sua idade de aposentadoria, você vai receber uma miséria que não vai ser suficiente para você se sustentar. Então você vai ter que dar teus pulos para conseguir, ter uma velhice digna. Tudo isso para dizer o quê? Que o nosso atual modelo de aposentadoria e o ideal de vida que o acompanha está ultrapassado e fadado ao fracasso. Se você tem menos de 40 anos de idade, você não vai se aposentar. E eu não estou falando aqui de que você vai se aposentar e vai continuar trabalhando. Não é isso. A previdência social não vai mais existir quando você chegar à sua velhice. Esse modelo, de pagar, o Estado pagando um saláriozinho. Aqui. Desculpa aí, gente, erros de gravação. Uma chinchila derramou um copo de girassol em cima de mim.
Acontece, das melhores famílias aqui. Deixa eu limpar meu cabelo. Olha isso. Cabelo todo cheio de girassol. Enfim, né? Retomando aqui, estávamos fora do ar por problemas técnicos. Né? Retomando aqui. Vocês, eu estava falando que vocês não vão mais se aposentar porque a previdência social não vai mais existir. Né? Então, esse modelo de pagar um saláriozinho pro idoso para ele conseguir sustentar, não. Né? Não estou aqui dizendo que você não vai ter mais, a aposentadoria vai ser incompatível com o seu ideal de vida. Não, não vai mais existir. Você não vai receber esse auxílio do governo. Ela vai estar absolutamente quebrada, absolutamente superada. Tá? Se você tem mais de 50, ainda é possível, né, que você consiga se aposentar. Quem tem menos de 40 anos no Brasil, cara, não vai ter aposentadoria e ponto final. Então é bom a gente... Lucky. Então é bom a gente acordar para essa realidade. Tá? É bom a gente efetivamente replanejar a nossa vida, reprogramar, né, pensar em como vai ser a nossa velhice. Tá? Então, o jovem de hoje, por jovem eu estou entendendo população abaixo de 40 anos. Né? Ele não vai se aposentar, porque não vai mais existir, né, sistema de previdência social até lá, para quando você chegar na sua idade de aposentar. Você vai ter uma vida e uma velhice muito longa, tá? Presta atenção, né? A média de idade que as populações, os seus avós, né, viveram, né? O que os seus pais viveram, o que você vai viver, cara, isso vai ser muito mais. A velhice vai ser a fase mais longa da sua vida. Tá? Então a gente tem sempre a preocupação de aproveitar a juventude, né? Como se a gente não fosse ficar velho. Né? A gente torra tudo, a gente abusa da nossa saúde, né? A gente não tem essa preocupação com o envelhecimento. Porém, o envelhecimento será uma realidade, sim, na nossa vida. E será uma realidade muito longa. Ah, você vai passar pelo menos 4 décadas da sua vida como velho. Estando em Santa Catarina ainda, muito mais. Tá? Sua juventude, a sua adolescência, a juventude durou 20 anos. Sua velhice vai durar pelo menos 40. Então seria interessante você se preocupar com a sua velhice desde bem cedo. Né? Você repensar os seus hábitos de consumo, repensar a sua poupança, né? E abandonar esse modelo de vida em fases. Né? Você não vai ter uma fase para aprender, uma fase para trabalhar, uma fase para descansar. Né? Sempre que eu falo sobre isso, a galera se pergunta: ah, mas e se eu morrer amanhã? Eu não tenho que me preocupar nesse nível. Eu tô com 25 anos agora, eu não tenho que me preocupar como vai ser a minha vida quando eu tiver 70. Porque eu posso morrer amanhã. Eu não tenho como me preocupar, né, com tudo que vai acontecer daqui para frente. Você não vai morrer amanhã. Você que tem 25 anos de idade hoje, você vai viver até os 90, até os 100, talvez mais até. Né? Você não vai morrer amanhã. Você vai ter uma vida muito longa, sim. Então você tem que se preocupar com a sua velhice, sim. Ela é certa. Você pode morrer amanhã? Pode. Da mesma forma, como a gente comentou nas aulas de astronomia, que o Sol pode não nascer amanhã também. Você tem alguma garantia que o Sol vai nascer amanhã? Não tem. Né? Mas mesmo assim você vive como se fosse uma coisa líquida e certa que ele fosse nascer amanhã. Da mesma forma, a gente precisa, né, viver como se, né, na certeza de que nós vamos chegar à velhice, né, de que nós não vamos morrer amanhã. A nossa velhice será certa, então a gente precisa se programar financeiramente, mentalmente, fisicamente, né, para um período de envelhecimento que vai ser muito longo. Tá? A velhice será uma certeza na nossa vida. Tá? Então a gente precisa se programar para ela. Ah, mas eu vou ficar economizando dinheiro agora que eu sou velho para depois, né, gastar tudo em remédio. Beleza. Quem economizar dinheiro hoje vai poder gastar tudo em remédio. Vai ser melhor do que quem não vai economizar, que nem pro remédio vai ter.
algumas consequências econômicas do nosso envelhecimento. A necessidade da adequação da infraestrutura urbana e de serviços à população envelhecida. Eu não sei se vocês conhecem o centro do Rio de Janeiro, tá? Avenida Getúlio Vargas, ali, aquele central, aquele miolão ali, na região da central do Brasil, assim. Eu fico impressionada ali com a altura das calçadas. Cara, eu com meu joelho, com 40 anos, com esse meu joelho, eu não aguento andar no centro do Rio de Janeiro com a altura que são as calçadas lá. Cara, que você tem realmente muito, cara. Você tem que levantar muito a perna para você ir atravessando, né? Atravessando as ruas, assim, né? Para ir da rua em direção à calçada. Né? Eles fazem isso para que os carros não subam na calçada, né? Por isso que elas são tão altas, né? Mas, cara, ser um idoso e caminhar no centro do Rio de Janeiro, cara, é um negócio muito complicado, né? Primeiro que é o Rio de Janeiro, né? Segundo que as calçadas ali, né, em si, já são todas esburacadas, né? Então depois a altura das calçadas, mano, é horroroso. É horroroso. Eu tenho dificuldade para andar no centro do Rio de Janeiro, imagina um idoso, né? Então esse tipo de coisa ele tem que ser pensado, né? Como é que o jeito de se andar na cidade, né? O acesso aos serviços públicos, como é que ele vai ser feito? Subir no ônibus. Subir no ônibus para muito idoso também é um negócio complicado, né? Aqui em São Paulo a gente tem ônibus com piso baixo, né? Você não tem que subir uma escada nem para subir nem para descer, né? Você consegue subir e descer no ônibus que ele mantendo mais ou menos o mesmo nível da rua, né? Porque a população idosa de São Paulo é muito grande. Eu acho que aqui em Floripa eu nunca vi. Eu nunca vi um ônibus com piso baixo. Não me recordo de ter visto isso. E olha que Florianópolis também já tem uma população idosa bem expressiva, né? Precisaria ter esse tipo de coisa, né? Então a gente precisa, né, pensar, né, o Estado, né, tanto a iniciativa pública quanto a iniciativa privada precisa pensar, né, numa cidade old friendly, vamos dizer assim, né, amigável com os idosos, tá? Outra consequência econômica também, né? O maior gasto público com o pagamento de aposentadorias, né? Então, cada vez mais uma fatia do nosso orçamento é gasto com o pagamento de aposentadorias, então você pode até acabar deixando de investir em algum setor econômico, porque seria o fim da picada, né? A gente não conseguir pagar a aposentadoria, se bem que às vezes acontece, mas enfim, não deveria. Mas o fato é esse, né? Cada vez mais fatias maiores do orçamento vão ser gastas com o pagamento das aposentadorias, tá? No nosso caso, né, que é o quadro que se encaixa aí que eu coloquei, né, países de baixa natalidade e ou de desemprego elevado, que é o caso do Brasil, é um quadro especialmente preocupante, né? Porque você não tem essa população jovem gerando a renda da Previdência. Né? Então você tem cada vez mais idosos na população, com cada vez menos gente contribuindo para a aposentadoria. A saída óbvia que se pratica é o aumento da idade e do tempo de serviço mínimos para se atingir a aposentadoria. Então, sucessivamente, a gente vai fazendo reformas na Previdência que nos obrigam a trabalhar por mais anos, né? E se aposentar com mais idade. Tanto que a gente não considera mais somente o tempo de serviço, né? A gente considera também a idade. Cara, minha mãe, ela se aposentou com 42 anos. Pra vocês terem uma noção, né? Se pensar só em tempo de serviço, né? Então ela trabalhou dos 12 aos 42, ela conseguiu, né, juntar os 30 anos de serviço, né? Minha mãe tá com... Quantos anos tem minha mãe? Quantos anos tem a mãe, Regia? 71, né? Então, hoje não. Daqui a 2 anos, a minha mãe já vai ter mais tempo de aposentada do que o tempo que ela trabalhou. E eu vou dizer pra vocês, cara, minha mãe não vai morrer tão cedo. Dama de ferro. Aquela é uma dama de ferro, realmente, né? Então a minha mãe, cara, ela vai ultrapassar assim muito, né, o tempo de vida que ela vai passar aposentada em relação ao tempo de vida que ela trabalhou.
Cara, isso é um quadro demográfico absolutamente insustentável. Sabe? Nenhum, se 10% dos idosos do Brasil tiverem uma história de vida como a da minha mãe, cara, a gente já fica com uma previdência absolutamente quebrada. Não tem para onde correr, percebe? Então, por isso que eu tô dizendo, ó, o sistema de previdência ele é fadado ao fracasso, ele não vai mais existir. Esse envelhecimento da nossa população, ele também causa uma dificuldade da gente aumentar o salário mínimo. A recomendação do DIEESE é que o índice de reajuste do salário mínimo seja a soma do PIB do ano retrasado mais a inflação do ano passado. Então vamos supor, inflação de 2020 foi 5%, né? E o aumento do PIB de 2019 foi 2%. Então, o salário mínimo em 2021 deveria aumentar 7%. Seria isso. Tá? Então, o PIB do ano retrasado mais a inflação do ano passado. Cara, nunca a gente consegue seguir essa regra. Tá? Nunca, porque, tipo, se você for aumentar o salário mínimo de acordo com essa regra, cara, a maior quantidade, né, o maior número de idosos no Brasil é aposentado com salário mínimo. Ou seja, o reajuste proporcional ao que você faz, né, ele é maior, né? Considerando-se que o país cresça, né, claro. Ele vai ser maior do que o aumento da inflação. Né, porque você tem, né, a soma do PIB do ano retrasado. Né. Então você tem que a população aposentada que ganha salário mínimo, ela tem aumento real. Né, ela tem aumento superior à inflação. Só que a grande maioria dos nossos idosos aposenta com o valor de um salário mínimo. Né? Quando meu pai aposentou, ele aposentou ganhando, na época, 10 salários mínimos. Ele morreu ganhando 5, nem isso. 4. 4 salários mínimos era o que meu pai ganhava de aposentadoria quando ele morreu. Ele aposentou com 10. Né? Então, cada vez mais, né, para quem não aposentou com salário mínimo, ele vai diminuindo, né, a proporção, né, o quanto que é o valor da sua aposentadoria, porque ele é reajustado só pela inflação. Mas quem aposenta com o salário mínimo é a inflação mais o PIB do ano retrasado. Né? E, tipo, mais de 80% dos nossos aposentados ganham salário mínimo. Então, você não pode, você não consegue, né, usar essa regra para poder reajustar o salário mínimo, que não impacta somente na aposentadoria, né? O salário mínimo é um valor que é utilizado para o cálculo da população ativa, também, né, para a remuneração da população ativa. Então, a população ativa não consegue ter uma remuneração elevada obrigatória aí pelo Estado, porque o Estado não consegue reajustar as aposentadorias, né, de acordo com o que deveria ser por essa regra. Ou seja, a população ativa, né, pena por conta desse aumento da população idosa. Tá? Deixa eu ver aqui. A bateria. Preciso. Peraí, deixa eu carregar a bateria que já tá acabando. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a porcentagem de participação da atividade econômica da população de 50 anos ou mais, tá? Por sexo, então, homem veste vermelho, mulher veste laranja, nos diferentes países. Né? Então, no Brasil, 56% dos homens de mais de 50 anos trabalham, né? E 29% das mulheres com mais de 50 anos trabalham. Tá? Se você for ver aqui, ó, França, Itália, Alemanha, Reino Unido, né, são países mais desenvolvidos, todos eles têm taxas menores do que o Brasil, para os homens, pelo menos. Né? Ou seja, nesses países, de maneira geral, o homem aposentou, ele para de trabalhar. Que a aposentadoria é suficiente. No Brasil, não. A gente não consegue, né, sobreviver só com
aposentadoria. Quando você vai para Chile e México, que são países que demograficamente são inferiores ao Brasil, pior ainda, né? Ali realmente você não consegue 70%, olha aí, 69,6%, 70% dos homens, né, de mais de 50 anos no México ainda estão trabalhando. Né? Então, não dá para em países pobres você não consegue viver só com aposentadoria. Né? Você tem que realmente continuar trabalhando. Japão é outra história, né? O japonês, você tem que amarrar ele no caixão para ele parar de trabalhar, cara. Então é cultural, assim. Então eles vão continuar trabalhando sempre. A idade média de alguns eventos na vida dos homens no Brasil entre 1982 e 2012. Então, em vermelho, o que acontecia em 1982 e em laranja, o que acontece em 2012. Então, a entrada na atividade econômica. Os homens começam a trabalhar por volta dos 18 anos aí, né? Mais ou menos, de acordo com o gráfico. Né? Os homens se aposentam aos 60, tá? A saída da atividade econômica, né, se dá ali por volta dos 64, né, isso por valor de 2012, ou seja, a gente aposenta, né, os homens aposentam, mas continuam trabalhando, em média, por mais alguns anos. Né? E a duração de vida, a morte, vai ocorrer aos 70 anos. Tá? Ocorria aos 60 em 82, a morte do homem hoje ocorre aos 70 anos. Tá? Então, o homem aposenta, continua trabalhando mais uns anos e morre aproximadamente 10 anos depois que ele aposentou. Tá? Então, ele aposenta aos 60, morre aos 70. As mulheres, mesma coisa, 82 a 2012. As mulheres ingressam hoje na atividade econômica mais ou menos na mesma idade que os homens, pelo que a gente observou. Né? A aposentadoria das mulheres. Né? As mulheres agora estão se aposentando mais cedo do que os homens, perceberam? Ó, a aposentadoria entre 1982 e 2012 para os homens não mudou, né? Mudou um ano só. Ele aposentava com 61 antes, praticamente, aposenta com 60. As mulheres não. As mulheres estão se aposentando mais cedo, por quê? Porque elas começam a trabalhar também, né? As mulheres antigamente não trabalhavam tanto, então elas começam a trabalhar, então elas juntam tempo de contribuição mais cedo, né? Então elas conseguem aposentar mais cedo. Então as mulheres se aposentam por volta dos 56, 57 anos, mais ou menos. Né? A saída da atividade econômica, né? Praticamente não mudou nesse período. A mulher deve trabalhar aqui, pelo gráfico, uns 2 anos a mais ou menos, em média. Né? Então, percebam, ela aposenta mais cedo, ela trabalha, continua trabalhando por menos tempo do que o homem, e a duração da vida da mulher, né? Por volta aí dos 77, 78 anos. A expectativa média de vida da mulher em 2012. Tá? Hoje a gente já tem mais. Né? Então, né? Tirem as crianças da sala de novo e podem me chamar de escrota o quanto vocês quiserem. Né? Mas as mulheres no Brasil, elas têm uma diferença da idade em que elas se aposentam de 20 anos para a idade que elas vão morrer. Enquanto que para os homens é 10. Tá? O homem se aposenta aos 60 e morre aos 70. A mulher se aposenta por volta dos 57 e morre aos 77. Tá? Contra fatos não há argumentos. Tá? A gente critica, porque a reforma da Previdência está tendendo a igualar, né, a fazer a mulher trabalhar muito mais. Cara, sim. A mulher vive muito. Né, vive muito mais do que o homem, pelo menos. Né? Então, sim, realmente a reforma da Previdência ela tem que considerar essa expectativa de vida maior da mulher do que do homem no Brasil. Ah, mas a mulher ela tem uma sobrecarga de trabalho em casa, né? Ela tem dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho. Beleza. Isso é uma justificativa para sua avó e para sua mãe.
Para você não é mais. Tá? A sua avó, a sua mãe foram obrigadas a se casar com um traste inútil. Você não. Tá? Nós não vivemos mais a época dos casamentos arranjados, nós não vivemos mais a época em que uma mulher precisa se casar para ela conseguir se sustentar. Tá? Você não tem essa desculpa. Tá? A gente não pode usar a média para justificar o nosso caso. Né? Nós, mulheres urbanoides, né, não somos essas mulheres que vão, esperamos, né, que são obrigadas a depender de um traste inútil no casamento. Tá? Pelo menos eu observando do meu contexto, assim, das minhas amigas, das minhas primas, assim, cara, nenhuma delas. Nenhuma. Ou elas estão solteiras. Ou casadas com trastes inúteis. Ou não, com gente boa, vai. Vamos combinar, comparando com o que foram os nossos tios, nossos avós, pelo amor de Deus. Né? Algumas poucas exceções, né? É. Eu acho que tá 50-50. Mas comparado com o que era antigamente, que era 100%, né? Se liga, né? Ou pelo menos as minhas primas que são casadas com trastes inúteis, elas também são trastes inúteis, sim, né? Então. Então não tá compatível, assim, né? Mas as minhas primas que não são trastes inúteis, ou elas são solteiras, ou elas estão casadas com homens, ou mulheres também tem, né? Ou mulheres úteis, né? Não é o caso de ser casada com homens ou mulheres que são trastes inúteis, tá? Então isso tem que ser pensado, né? Pensa bem quem vai ser o seu marido, quem vai ser a sua esposa, tá? Não é justo a gente ficar dependendo de um sistema social, sendo que muitas escolhas do nosso futuro estão sim nas nossas mãos, né? Temos sim algum poder de escolha, tá? O que a gente tem, então, é uma tendência do aumento da procura por previdência privada ou por outras formas de investimento para a gente conseguir levar a nossa aposentadoria, né, já que não vai ser suficiente, né? E cada vez mais um aumento do que a gente chama de rombos na Previdência Social, que para o ano de 2019 foi um valor de 318 bilhões de reais. A diferença entre o valor que é pago que o Estado gasta, né, com as aposentadorias, em relação ao valor que se arrecada. Ah, professora, mas tem muito desvio, tem muita corrupção, muito whatever. Cara, não é só corrupção que justifica isso daqui, tá? Não importa, o nível de roubalheira que existe no Brasil, eu sei, é da casa dos bilhões, né? Mas não é corrupção, não é roubalheira, né, o que provoca esse déficit da Previdência. Ele efetivamente existe. Efetivamente existe uma quantidade de dinheiro a ser gasto com idosos que é muito maior do que aquilo que o Estado arrecada. Né? Então, efetivamente, o custo a conta não fecha. A gente tem também uma tendência de um aumento do custo de vida em geral, porque um princípio básico da economia é de que não existe almoço grátis. Então, se alguma coisa é gratuita, alguém está pagando por isso. Por exemplo, a tarifa de ônibus. Ah, a tarifa de ônibus é gratuita para o idoso. Não, alguém está pagando por isso. Quem é que está pagando por isso? É o pagante, que é o jovem, vamos dizer assim. Tá? Então você tem que a tarifa de ônibus ela é progressivamente aumentada, por quê? Porque cada vez mais você tem uma fatia maior de população que utiliza-se da gratuidade. Né? E essa é uma tendência crescente. Né? Quanto maior a população idosa no país, né, mais você vai ter que o custo de vida, né, para arcar com essa população idosa, ele é arcado pelo jovem, tá? E a gente poderia pensar na saúde também, né, pensar que um idoso, em termos de saúde, ele custa muito mais para o Estado do que uma criança. Né, os problemas de saúde que um idoso tem, né, são muito mais graves, né, são muito mais custosos, são muito mais complexos do que tem uma criança. Né? Então, conforme a população ela vai envelhecendo, você vai tendo que o Estado vai gastando muito mais com isso também. Tá? Então a gente vai tendo aí sucessivas reformas da Previdência. Eu confesso para vocês que eu já desisti de tentar entender regra de aposentadoria, porque todo ano muda. Isso gera muito emprego para advogado, eu sei, né?
Mas é um inferno a gente ficar acompanhando regra para aposentadoria. Eu falo, na hora que eu for aposentar, eu chamo o advogado e falo, faz a conta aí para mim, cara, porque eu desisto de tentar entender quais são as regras. Soma e tem que dar 85 pontos, mas esse ano tem que dar 86, pro ano que vem tem que dar 97. Desisto, né, de ficar tentando entender regra de aposentadoria. Né, qual a idade mínima que você tem que ter, eu só sei que tá tudo aumentando. Né, vai aumentando a idade mínima para aposentar, e vai aumentando o tempo de serviço que você tem que prestar. É essa a tendência. Mas para ficar decorando regra de aposentadoria, já mandei para o inferno. Não consigo mais aprender isso, não. Esse gráfico aqui mostra a proporção de pessoas de 50 anos ou mais aposentadas e que continuam trabalhando no Brasil. Então, homem veste vermelho, mulher veste laranja, e em rosa a gente tem o total, né, que seria a média. Que a gente observa que desde 81, de 81 a 2012. Né? Você vê que está crescente aqui, até um pico em 99, mais ou menos, tanto para o homem quanto para a mulher. A gente tem um aumento da proporção dessa população que está aposentada e continua trabalhando. E a partir de 98, 99, a gente vê um decréscimo. Você observaria esse gráfico à primeira vista e fala, nossa, as condições de vida do aposentado estão melhorando, então, né? Que a partir de 98, 99, o aposentado está trabalhando menos. Não, isso aqui não é uma escolha. Percebe? No Brasil, não. Né? A gente tem uma redução da população aposentada trabalhando, porque não tem emprego para ninguém. Tá? Esse período aqui que o aposentado continuava, né, aumentando a sua faixa de trabalho, é porque tinha emprego, né, no país. Hoje a gente já não tem mais essa tendência. Tá? Então, esse aposentado aqui que não está mais trabalhando, seguramente não é por opção. Tá? É por falta de oportunidade mesmo. Tá? Valores da população economicamente ativa com menos de 65 anos no Brasil. Em 82, a gente tinha 83% da nossa população economicamente ativa tinha menos de 65 anos. A gente tem um aumento para 2012. Ou seja, né, mais gente, né, com idade de trabalhar, como a gente comentou, né, falando só a respeito do bônus demográfico. Em relação à escolarização, a gente observa que quanto maior a escolarização da população, mais tempo ela passa trabalhando depois da aposentadoria, né, porque ela consegue ainda segurar os empregos por mais tempo. Né? E eu não sei se vocês conhecem esse conceito, que ele é meio não divulgado, assim, não é muito trabalhado esse conceito, que é a geração neném tardia. Vocês conhecem a geração neném, o que a gente chama de geração neném, que é o pessoal que nem estuda e nem trabalha, né? Que é essa população basicamente de 15 a 29 anos, mais ou menos, né? Que não está estudando, mas também não está trabalhando, né? Em virtude aí das más condições de emprego no país, tá? Isso existe também, isso se repete de novo para a população que está entrando na terceira idade. Então, a gente chama isso de geração neném tardia, que é a população de 50 até 69 anos, né, que não está trabalhando, não está procurando trabalho e não está aposentada. Ou seja, é um limbo total, assim. Né? Porque é uma população que não está gerando renda, percebe? É uma população que está completamente em idade produtiva ainda, né? Mas não está nem trabalhando, ou seja, não está gerando renda, e não está aposentado, ou seja, não está consumindo, né? Não tem o dinheiro para consumir. A geração neném tardia no Brasil, em 1982, 3,4% eram homens, 94,4% eram mulheres. Tá? Para 2012, 7,9% são homens e 80,4% são mulheres. Tá? Ou seja, é muito grande ainda, né? Percebe? O número de mulheres ainda, né? Acima dos 50 anos, que não está aposentada, não está procurando trabalho e não está trabalhando,
Ou seja, é basicamente aquela dona de casa que depende do marido. Percebe? Aquilo que eu falei. Para essas mulheres, ok. Para essas mulheres, você tem a desculpa de que elas têm dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho. Né? Que elas tiveram uma vida mais sofrida. Espero que não seja o caso de vocês. Tá? Vocês têm esse poder de fazer com que a história de vida de vocês seja diferente. E pensando aí ainda nas consequências econômicas, né, a importância da educação financeira, a importância de você formar um patrimônio, de você ter uma maneira, né, inventar a sua forma de sustento que te torne menos dependente futuramente da Previdência Social, mesmo porque ninguém em sã consciência espera depender do Estado no Brasil. Né? É o pior, não deveria, pelo menos. Não deveríamos esperar depender do Estado. Não faz isso. Falando sério, não faz isso. Não espere depender do Estado. Não espere que a sua aposentadoria vai garantir o seu sustento, porque não vai. Então você é que tem que dar os seus pulos, você é que tem que garantir o seu sustento. Ah, mas a média do brasileiro não vai conseguir. Como dizia minha mãe, você não é todo mundo. Você não é a média. É uma M, né, que a maioria dos brasileiros não vai conseguir, que a maioria dos brasileiros vai penar na velhice. Né? Mas se você tem a oportunidade de escapar disso, você tem a obrigação, né, de conseguir escapar, né, de formar o seu patrimônio, de conseguir viver uma vida mais digna. Né? O simples fato de que você está cursando uma faculdade pública já mostra que você não é a média do Brasil. Tá? Então, né, saiba que você tem condições de garantir uma velhice digna. Né? Então, desenvolver hábitos de poupança, né, repensar os seus hábitos de consumo, investir muito em desenvolvimento pessoal, né, e cuidados com a saúde. Especialmente essa questão do desenvolvimento pessoal, né, do desenvolver interesses para ser feitos na velhice. Eu tinha, acho que 12 anos, quando a minha avó me viu fazendo um bordado em Ponto Cruz, né? E ela me aconselhou a desenvolver isso. Né? Eu estava começando a bordar ainda, e ela me aconselhou a desenvolver isso, e ela disse assim, por quê? Ela falou, porque eu casei nova, e logo já fui tendo filho, então eu nunca aprendi a fazer nada. Ela adorava crochê, tricô, bordado, todas essas coisas que a gente fazia. Mas ela não sabia fazer, né? Por quê? Foi aquilo, né? Ela casou, minha avó casou com 18 anos, com 20, 18. A tia mocinha foi 16, a avó foi com 18. Né? Então ela casou nova e logo já foi parindo um monte de filho, tudo em sequência, então ela não aprendeu nada dessas artes, assim, né? Aí ela falou, então agora eu tô velha e eu não tenho nada para fazer. Né? Então é importante a gente pensar, o que você vai ficar fazendo quando você ficar velho? Né? Então você tem que desenvolver algum tipo de interesse. Né? É muito comum gente que entra em depressão quando aposenta, porque a única coisa que sabia fazer na vida era trabalhar. E a hora que para de trabalhar, cara, o cara fica maluco. Porque não aguenta, não sabe o que fazer na vida, não tem uma ocupação, começa a se sentir inútil, tal, né? Evitem fazer isso. Né? Desenvolvam algum interesse, né? algo que gaste tempo para quando vocês forem idosos, enquanto vocês são jovens. Né? Para a gente ter uma velhice mais saudável. Consequências sociais agora do envelhecimento. A redução da mão de obra disponível, né? Porque mesmo que a gente tenha uma capacidade laboral ainda na velhice, ela não é tão forte quanto a gente tinha na juventude. Então você tem menos gente trabalhando. No caso da Europa, né, a gente tem o trabalho do migrante, né? Por isso que é um dos motivos, né, de por que o imigrante vai tanto imigrante para a Europa, assim, eles odeiam o migrante, mas tipo contrata, né? É muito FDP, assim, cara. Você odeia o migrante, você mata o migrante, você bate no migrante, mas você aceita o trabalho dele, né? Porque populações idosas, uma faixa enorme de população idosa não tem jovem para
para trabalhar. Então, a ideia é você substituir esse trabalho, né, feito pelo que seria feito, né, pela população do país, né, por populações jovens de outros países que vão indo em direção ao seu. No Brasil, isso já é visto. A gente já tem visto aí uma quantidade muito grande de imigrantes fazendo esse serviço, mais de gente jovem, vamos dizer assim, né? A redução da capacidade laboral, né? É natural a gente ficar mais lento, a gente não acompanhar o ritmo da evolução tecnológica, né? Então, sim, né, a nossa capacidade produtiva diminui, né? Não tem jeito, né? O aumento da procura e dos gastos com serviços de saúde, né? Cara, uma coisa que me apavora, gente. Eu não sei o que eu vou fazer, mas é uma coisa que muito me apavora, assim. Preço de convênio médico para idoso. Meu Deus do céu. Eu tenho uma tia que ela tá gastando R$ 3.000 por mês com convênio. Que é isso, gente? É muito absurdo. É muito absurdo, muito absurdo. É. Então você precisa realmente, como eu digo, além de você fazer um estoque, né, financeiro, você precisa fazer um estoque de saúde. Né? Faça um estoque de saúde para que esse período em que você vai ter que ser cuidado por alguém seja o menor possível. O menor possível, porque, cara, um idoso que precisa de cuidado, cara, é um negócio muito caro. Muito caro. A mãe do meu sogro, cara, eles gastam. É só 2 filhos, né, que ela teve. Eles gastam com cuidadora R$ 5.000 por mês. Porque tem que ter uma cuidadora durante o dia e uma cuidadora durante a noite. Né? 5 contos, só com cuidadora. Né? É muita coisa, é muita coisa. Né? Então seria interessante, né, que a gente não precisasse de cuidadores, ok, mas isso não vai acontecer, né? A gente sempre vai precisar de alguém em algum momento da nossa vida. Mas a ideia é que você fazer de tudo para que esse momento seja o mais curto possível, assim, para que a gente consiga estender, né, a faixa, o período da nossa vida em que nós não precisamos de um cuidador, ao máximo possível que a gente precise de um cuidador realmente só na finaleira, né, da vida, assim, cara. Porque ficar muitos anos precisando de um cuidador, cara, é muita grana, cara. Ou então, não ter, né? Ou então não ter e ficar naquela míngua, assim, né? Também, né? Recai sobre a família, né? A tarefa, né, do cuidado. Então a gente precisa, né, fazer um estoque de saúde desde a velhice. Pergunto para vocês, né? Qual é a idade na mulher em que a gente começa a perder cálcio dos ossos? A gente fala que os idosos têm osteoporose e tal, né? Minha avó teve muito problema de osteoporose. É aos 30 anos, exatamente. Tá? A gente pensa, a gente começa a perder cálcio com 50, 60, começa a fazer suplementação de cálcio com 60 anos. Minha avó começou a fazer suplementação de cálcio com 80 anos, cara. Não faz mais o menor sentido. Não faz. Né? Então, o seu estoque de cálcio, ele tem que ser feito até os 30 anos. A partir dali, tudo bem, você continua absorvendo, né? Mas a sua capacidade de absorção de cálcio ela vai diminuindo a partir daí. Tá? Então é um erro a gente pensar, a gente começar a cuidar da velhice só quando a gente fica velho. Né? Não, isso tem que ser feito na juventude já. Tá? A gente observa também mudanças no padrão familiar, né? Como a gente tem uma redução da taxa de natalidade, o que acontece? Os idosos, eles vão tendo menos filhos para cuidar deles. Né? E, via de regra, a gente vive numa sociedade machista em que o cuidado com os pais idosos, ele inevitavelmente recai sobre a mulher. Pode reparar, todo mundo que tem, né, idosos na família sabe que é muito mais as mulheres, que as filhas mulheres, né, que ficam muito mais sobrecarregadas do que os filhos homens. Até aí, no caso da minha avó, foi tranquilo. A minha avó teve 8 filhas mulheres. Né? Então dava elas iam se revezando, né? Ia para cuidar dela primeiro do meu avô e depois da minha avó, né? Então dava, beleza. A minha mãe tem 2 filhas só. Percebe que já é mais complicado? Né? Então, quando você tem menos filhos, você tem menos gente para cuidar. E outra coisa, né?
para as nossas avós, para as nossas bisavós, né, que foram cuidadas pelas suas filhas, essas mulheres, elas não trabalhavam fora, né? Elas tinham a casa, beleza, os filhos delas já estavam criados, então elas realmente podiam se dedicar integralmente aos pais idosos. As mulheres de hoje, elas trabalham, elas têm a sua própria família, né? Como é que vai ser para a gente conseguir, né, dar conta dos nossos filhos, do nosso trabalho e dos nossos pais idosos? Né? Vai ser um negócio bem complicadinho, assim. Né? Então a gente vai incorporando, né? E os idosos, como eles morrem muito tarde, eles passam muito tempo sendo incorporados aí à rotina da família, né? O cuidado com o familiar idoso, ele vai tomar um tempo muito grande da família. Tá? Se um idoso é disfuncional, ou seja, aquele idoso que perde a capacidade funcional, é muito comum, né, que ele tenha dificuldades de relacionamento com os familiares e com os amigos. Para quem tem familiar idoso em casa, eu acho que sabe muito bem do que eu estou falando. Tá? Sabe como é que é, como essa convivência ela pode ser lucky. Continua jogando girassol em mim aqui o bicho. Pode ser realmente um negócio bem estressante, né? Ter um idoso na família e principalmente um idoso disfuncional. Né? Pode ser um negócio bem complicado. Eu tive um tio, cara, você não tem noção. Ele teve um derrame mais ou menos na juventude, assim, e depois ele teve um segundo derrame que deixou ele bastante disfuncional. E ele tinha um dente muito forte. Esse meu tio descascava coco no dente, cara. Vocês não têm noção, cara. Era muito legal de ver isso, cara. O dente dele era muito forte, né? E aí, quando ele teve esse segundo derrame, né? Teve um dia que ele tava tão estressado dele não conseguir mais fazer nada, né? Que ele era muito ativo, que a minha tia dando comida na boca dele, ele não aceitava, né? Ser alimentado na boca, né? Aceitar essa nova realidade da vida. Cara, ele conseguiu quebrar uma colher no dente. De ódio. A minha tia colocando comida na boca dele, mordeu, arrebentou uma colher de aço inox no dente, né? Pensa no ódio que esse homem tava. Tudo bem que os dentes dele eram fortes, né? Mas pensa no ódio que esse cabra tava, né? Então todo mundo deve conhecer, mais ou menos, né, essa realidade de ter um idoso na família, que é um negócio bem complicado da gente lidar. Ah, professora, mas cuidar de um idoso é a mesma coisa que cuidar de uma criança. Você tem que dar comida, você tem que dar banho, você tem que trocar fralda, né? Da mesma forma que a gente faz com uma criança. Não é a mesma coisa. Para quem tem filho, ou para quem tem ou teve pais idosos, sabe que não é a mesma coisa. Né? Não é a mesma coisa por quê? Por dois motivos. Né? Primeiro, o tempo que você vai fazer isso. Durante quanto tempo uma criança usa fralda? 3 anos? Mais ou menos. Né? Durante quanto tempo uma criança precisa ser alimentada? Né? Não consegue segurar os talheres e tal? No máximo 5 anos. Né? Que você precisa dar comida na boca dela. Né? Quanto tempo uma criança ela leva também para aprender a tomar banho sozinha, se vestir sozinha? Também. Com 5 anos ela já está fazendo tudo isso. Né? Muitos idosos, né, você vai ter que fazer isso por muito mais do que 5 anos. Cara, com meu pai foram 16 anos. A gente tendo que cuidar dele. Né? Com a minha avó, na cama, ela ficou 4 anos. Né? Fora o tempo que ela ficou antes de ficar acamada. Né? Então, essa expectativa de vida muito alta que a gente tem faz com que a gente tenha que ser cuidado por muito mais tempo do que uma criança precisa ter esse tipo de cuidado. Segundo ponto, né? A criança, conforme ela vai envelhecendo, né? Conforme ela vai crescendo, ela vai se tornando independente de você. Né? Ela não comia sozinha e ela passa a comer sozinha. Ela usava fralda e ela passa a usar roupa comum, vamos dizer assim. Né? Ela não tomava banho sozinha e ela passa a tomar banho sozinha. A criança vai evoluindo no tempo.
O idoso é o contrário. Né? Ele comia sozinho e ele passa a não comer mais sozinho. Ele tomava banho sozinho e ele passa a não tomar mais banho sozinho. Ele não usava fralda e ele passa a usar fralda. Então, o idoso ele vai evoluindo. Né? E conforme o tempo passa, a situação vai só piorando. Só piorando. Só piorando. Né? Tanto que existe um novo transtorno que a gente chama na psicologia de o estresse do cuidador. Né? Que é essa sensação de estresse, de depressão que a gente ingressa mesmo quando a gente está tendo que cuidar de um familiar incapacitado. Né? É muito sobrecarga, é muita sobrecarga mesmo que a gente vai enfrentando. Né? Então a velhice vai ser a época em que você vai colher os frutos, né, dos maus hábitos que você teve com a saúde ao longo do tempo. Né? Aquela vida que você não se preocupou com a sua alimentação, que você fumou demais e tal. Né? Quando você é jovem, beleza, a gente diz, a juventude é a idade que você tem tempo para fazer coisas erradas. Né? Quando você é idoso, é outra história. Né? Aí você começa a perceber, né, começa a se acumular, né, as consequências de toda uma vida desregrada que você levou. Tá? Eu imploro a vocês, não façam isso com os filhos de vocês. Tá? Cuidem da saúde de vocês para que vocês tenham, né, que precisar ser cuidados o menos tempo possível. Tá? Minha bisa desenvolveu Alzheimer, a família achava que era espiritual. Cara, existe muito ainda essas coisas, né? A gente achar que problemas cerebrais, depressão, Parkinson, epilepsia, Alzheimer, todos esses problemas do cérebro, a gente acha que é problema espiritual, cara. É terrível isso. É terrível da gente não compreender muito bem o que é a medicina. Né? E as pessoas que cuidam da família quase nunca têm o conhecimento necessário para isso. Cara, isso é muito terrível. Né? A gente faz tudo no improviso. A gente não tem essa formação. A gente não foi treinado, a gente não foi educado para isso. Para poder cuidar de um idoso doente. A gente não tem essa profissionalização, não tem nada. A gente faz tudo no amadorismo mesmo. É bem complicado. É bem complicado, sim. As consequências culturais agora do envelhecimento. Tá? Numa sociedade que é basicamente tecnológica, né, a gente tem que o idoso ele vai tendo o seu papel cada vez mais reduzido. Né? Quando você precisa fazer uma receita, o que você faz? Deu a louca, eu vi uma comida assim legal, o que você faz? Joga no Google o nome da receita e procura o nome do prato, né? E você procura a receita. Você não vai mais olhar o caderninho de receitas da avó. Isso não existe mais. Né? A gente tem aí no Google uma quantidade imensa de informação, somado àquilo que a gente estava falando de que o idoso ele não é mais considerado fonte de sabedoria. Né? Você não busca mais os idosos quando você precisa de um conselho, quando você precisa de uma informação, quando você precisa de ajuda na escola. Você busca no Google tudo isso. Né? Então, isso inevitavelmente faz com que a gente quer dar aula com a Dani também, quer? Bichinho tá aqui. Então, isso inevitavelmente faz a gente pensar, né? Faz o idoso se sentir, né? Com essa sensação de inutilidade, né, diante de uma sociedade da informação. Né? Vocês assistiram aquele filme Um Senhor Estagiário? Cara, aquele filme é muito excelente, assim, pra gente entender o envelhecimento. Né? Um senhor estagiário, e tem um também que é um pouco menos conhecido, que é com o Daniel Bru, que chama E se Vivêssemos Todos Juntos? Né? Que conta a história de um grupo de idosos, a Jane Fonda, se eu não me engano, também participa desse filme. Né? Um grupo de idosos que eles resolvem todos morar numa vilinha pertinho, assim, para eles irem se ajudando uns aos outros. É bem engraçado também nas situações que eles enfrentam. Né? Uma população, de maneira geral, mais idosa, né? Países que têm uma composição etária de população mais idosa, via de regra, né? Podem chamar isso de preconceito à vontade, mas é fato, a gente tem uma redução da inovação tecnológica.
Porque quem é que faz a inovação tecnológica, a inovação científica, a inovação cultural? É o jovem. É o jovem que está antenado com as tendências, é ele que lança novos produtos no mercado, né? E que, via de regra, são direcionados para os jovens também, né? Esse que é o problema, né? Então a gente tem uma população cada vez mais idosa, né, que não é atingida por essa inovação tecnológica, né? Essa população idosa, ela também tem uma dificuldade de acompanhar esse ritmo da evolução cultural, não só a evolução tecnológica, né? Mas também a evolução cultural, né? A gente sabe, né, que ainda existe bastante intolerância, por exemplo, em relação à população LGBT, né, por parte da população mais idosa. Isso existe ainda na nossa população, né? Não existe preconceito contra LGBT entre a população jovem, claro, mas a gente sabe que a proporção, né, de atos preconceituosos, né, vem muito mais da população mais velha, né? Então, tipo, a gente não acha normal ver dois homens, duas mulheres se beijando no meio da rua, assim, né? Esse tipo de coisa, assim, que você tá, né, ouvindo os comentáriozinhos, né? Teve uma vez, eu tava voltando do aeroporto de Guarulhos, né? Peguei o ônibus lá, indo que é o ônibus que faz, né, do aeroporto de Guarulhos pro metrô Tatuapé, né? Aí tinha na minha frente, assim, duas mulheres se beijando, né? Aí tinha o homem que tava sentado do meu lado, né, bem velho, falou: ai, que pouca vergonha, né? Ninguém precisa ficar olhando isso. Por que tem que ficar fazendo isso no meio da rua? Né? Ah, quer fazer, faz no privado, né? Não tem que ficar no ônibus, assim. Tem criança olhando, né? Não pode. Então, esse tipo de fala, esse tipo de pensamento, né, proporcionalmente ainda é mais na população, a população idosa que manifesta esse tipo de conduta, né? Uma sensação de deslocamento, né, nessa sociedade que valoriza a produtividade, né? Então, aquele idoso que não consegue mais, né, acompanhar esse ritmo de produtividade da nossa sociedade, ele vai realmente se sentir deslocado, vai se sentir realmente inútil, né? Então, é outra coisa que a gente tem que repensar também, né, até que ponto a gente tem que valorizar realmente, né, a quantidade de coisas que a gente produz, que a gente faz, né? Acho que eu vi o Leandro Carnal uma vez falando uns negócios assim, né? Parece que a gente vive uma competição por quem trabalha mais, né? Por quem sofre mais. Nunca funciona para mim olhar no Google, mas no caderninho sempre dá certo. Parece que a gente vive uma competição sobre quem trabalha mais na nossa sociedade. Você vira pra pessoa assim e fala, nossa, eu tô muito cansado hoje. Hoje eu tive que acordar às 6 horas da manhã. Aí teu amigo fala, nossa, e eu que tive que acordar às 5. Aí o outro, nossa, e eu que tive que acordar às 4. Nossa, e eu que tive que acordar às 3. Nossa, e eu que nem dormi ainda. É ou não é? Assim, a nossa conversa, né? Parece que a gente quer competir para ver quem é que sofre mais com o trabalho, quem é que tá penando mais com o trabalho. E a gente acha isso bonito. A gente acha que é mérito. Nossa, e eu que acordei às 3. Nossa, ó como eu sofro. A gente acha legal esse esse sofrimento, né? A gente se sente, antigamente a gente se exibia com o outro, né? Pelo carro, pela casa, pelo relógio que tinha, né? Ó, o meu relógio como é mais legal do que o seu, né? Não é mais assim que a gente se exibe. A gente se exibe pela quantidade de trabalho que a gente faz, né? Nossa, hoje eu fiquei no escritório, eu saí do escritório hoje às 10. Aí eu que saí às 11. Aí eu que saí meia-noite. Né? A gente compete para ver, né, quem é que trabalha mais, cara. Mano, ridículo. De novo, né? A gente tem que aprender a equilibrar a vida, né? O aproveitar com o trabalho. Né? E um outro ponto também bem delicado, né? É a questão do saudosismo do idoso. Né? População que é idosa hoje no Brasil foi jovem quando? Durante a ditadura militar, né? Uma época que no país tinha emprego, né? Então essa galera, quando a gente fica, né, vai envelhecendo, a gente vai ficando, né, com saudade do passado. Então essa galera tem saudade de que época? Tem saudade da ditadura. Ah, na ditadura as coisas eram melhor.
né? Tinha emprego, tinha segurança, né? Esse tipo de discurso que a gente escuta bastante, né? Então não é à toa que a gente vê esses movimentos de saudosismo da ditadura militar no Brasil de hoje, porque a gente tem uma camada da população muito grande que viveu a ditadura militar e que ainda está vivo, né? E não só ainda está vivo, mas ainda está ativo e ainda é público formador de opinião, percebe? Eles ainda influenciam discursos. E mais, essa galera hoje acessa a internet. Essa galera tem voz, né? Ela consegue se manifestar, ela repassa zap. Entende o que eu tô falando? Então, essa população, né, idosa, que antigamente só ficaria, né, numa sociedade que não tem zap-zap, né, ficaria simplesmente, né, com os seus saudosismos sentada na calçada, conversando, hoje não. Né? Hoje a gente tem a possibilidade de manifestar muito mais o nosso saudosismo de outras épocas e de compartilhar informação, seja verdadeira, seja falsa, né, a respeito de épocas passadas. Né? Então, o envelhecimento populacional ele tem também uma consequência sobre o comportamento político das nações. Percebe? Qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência. O conceito também de soft cell, né, aquilo que a gente tinha comentado já no começo da aula, né, as recomendações de consumo com sensação de empoderamento. Né, quando você consome um produto que foi feito para o seu grupo, né, um produto que foi feito para o idoso, um produto que foi feito para o negro, um produto que foi feito para a mulher, um produto que foi feito para o LGBT, né? Não foi feito para essas populações, não, a gente sabe, né? Foi feito para você, para lucrar, né? Mas enfim, né? Existe esses produtos que quando você consome, você se sente uma pessoa empoderada, né? Aquele produto que foi feito para o seu público, né? Vamos ver o que diz aqui esse texto a respeito do soft cell. Ainda que, em certo sentido, a lógica do soft cell explore as esperanças e aspirações das pessoas mais velhas, particularmente o sonho de uma aposentadoria idílica, que é um legado persistente de nosso passado vitoriano, ao mesmo tempo, essas imagens comercializadas promovem uma perspectiva anti-envelhecimento, colaborando com a causa da terceira idade em um mundo que se torna velho. Né? A gente tem que tomar cuidado também com a positividade tóxica, que é embutida nesse conceito de soft cell. Então, existe todo um interesse do sistema em vender produtos para a população idosa e fica na nossa mente a ideia de que envelhecer é um erro. Olha que absurdo que a gente chega, né? Um processo que é inevitável do nosso corpo, da nossa vida, e é bom que aconteça isso, né? Que a gente envelheça, né? A gente começa a achar que envelhecer é errado. Né? Você tem que se manter jovem, você tem que se manter ativo, você tem que se manter produtivo. Ok, vai ter uma época da sua vida que você vai ser velho, mas você ainda vai ser produtivo. Mas inevitavelmente vai chegar um momento que você não vai mais ser produtivo, que você vai ser dependente e tal. E a gente fica se sentindo com muito medo de chegar nessa faixa, a gente fica se sentindo culpado quando a gente chega nessa faixa, que é um negócio inevitável. Né? Mas seria bom, né? Seria interessante que a gente conseguisse envelhecer. Como é que se chama aquele filme do Yesterday, né? O filme que o povo esqueceu que os Beatles existiram, né? Vocês devem se lembrar desse filme, né? Beatlemaníacos, obviamente, né? Todos nós assistimos, né? Então, aquele filme que de repente todo mundo esqueceu que os Beatles existiram, só um cara, né? E no meio do filme aparecem, né, outras pessoas, né, que ainda se lembram que os Beatles existiram. O cara começa a cantar a música dos Beatles, né? Fazer sucesso com a música dos Beatles, porque ninguém conhecia as músicas dos Beatles, né? E já que os Beatles não existiram, então alguns eventos na vida deles não existiu. Então tem uma hora assim que o cara abre a porta assim e ele vê, né, John Lennon velho. John Lennon morreu assassinado com 40 anos de idade, né? Cara, duvido vocês encontrarem um bitomaníaco que não chorou quando viu essa cena. É. Aquela cena, eu não sei como é que eles fizeram para conseguir fazer uma maquiagem e tal, encontrar um ator que realmente
teria a cara de John Lennon como se ele tivesse 70 e poucos anos. Não foi o Ravi, Eu o achei. argentino? Não, foi não. Não? Não. Eu não sei quem que era aquele ator. Eu pensei que eles tinham pegado aquele moço que mora na Argentina. Não, não é não. Mas é. Mas, cara, achei muito sensacional aquilo. Eu falei, cara, essa sensação, né? Essas pessoas que não chegaram à velhice, né? Como teria sido, né, o mundo se elas efetivamente tivessem envelhecido? Tinha uma época também no Facebook que tava umas coisas assim da gente fazer, da gente ver o. Né, tentar transformar o seu rosto, né, em idoso. Às vezes quando aparecem esses aplicativos assim que fica na moda. Cara, outra coisa que eu chorei também quando eu vi, quando fizeram a montagem do Senna, velho. Ah, Né? Outra pessoa que a gente também não viu envelhecer, né? Então, é legal, né? A gente pensar nessa possibilidade de que a gente vai, né, chegar à velhice. A gente fica com essa sensação de que a mensagem que é passado pra gente de que envelhecer é um erro. Ah, você tá ficando cheio de ruga, você tá ficando com os peitos caídos, você tá ficando com o joelho todo podre, né? Parece que é errado a gente viver isso, né? Da gente chegar a esse ponto. Não, cara, seria muito bom se a gente visse o rosto do Senna, o rosto do John Lennon todo enrugado, né? Significa que eles viveram bastante. Eu posso dizer que eu conheço o rosto derretido, enrugado de Paul McCartney muito de pertinho, assim, sabe? Então é muito privilégio, assim, a gente conseguir, né, chegar a uma idade avançada. Né? Envelhecer é um negócio bom. Né? Envelhecer significa que você viveu, né, que você construiu uma história, né, que você conseguiu deixar o seu legado no mundo. Né? Mas a mensagem que é passada pra gente é que ser velho é ruim. Né? Você tem que estar o tempo todo sempre linda, sempre impecável. Né? Você não pode ficar velha. Né? Enfim. O que a gente vai ter, então, para esse idoso? Né? A necessidade de requalificação profissional. O idoso precisa aprender a mexer em computador, por exemplo, né? Porque ele vai continuar trabalhando. Né? A necessidade de repensar o modelo educacional centrado na profissão, né? Porque a gente vai para a faculdade, ou qualquer outro tipo de profissionalizante que a gente faça, né? A gente só aprende a trabalhar. Né? A gente não aprende sobre saúde mental, a gente não aprende sobre saúde financeira, a gente não aprende sobre relacionamentos, né? A gente só aprende a trabalhar na vida. Já repararam nisso? A gente só se qualifica profissionalmente, né? E todas essas outras áreas que são muito essenciais para a nossa vida e principalmente para a velhice, cara, a gente não estuda sobre isso, a gente não aprende sobre isso. Né? Então seria importante, né, que a gente incluísse, né, questões de saúde mental, saúde financeira, saúde emocional, relacionamentos, artes plásticas, né, tudo isso que a gente vai precisar bastante durante a velhice. Seria interessante que a gente desenvolvesse isso, né, ao longo da nossa formação. Tá? A necessidade de readequação dos padrões de moda e beleza, né? Porque a gente acha que cabelo branco é um negócio feio, né? Que rugas é um negócio feio, que peito caído é um negócio feio, mas cada vez mais isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, né? E a necessidade da gente ter uma programação cultural, né, voltada para essa população idosa, desde os bailes da terceira idade, qualquer coisa assim, mas não considerando o idoso somente a programação destinada especificamente para a população idosa, cara. Porque o idoso ele pode ter muitos outros interesses também, né? Eu tive uma vez um aluno aqui em São Paulo, lá na faculdade, tipo, ele era quase da idade do meu pai, assim, né? E ele resolveu fazer faculdade. Ele estava bem mais de 60. Quando ele entrou ele finalmente entrou na faculdade. Falou que ele prestou um concurso público um dia, não passou, mas ele foi quase assim, né? Quase que chegou a aprovação na prova. Aí ele parou e falou: peraí, isso significa que eu não sou burro. E aí ele teve a ideia de ir fazer faculdade. Né? De finalmente, né, depois dos 60 e blau, né, ele resolveu ir fazer faculdade. Foi um dos melhores alunos que eu tive em toda a minha vida. Né? Justamente porque ele conseguia, né? Tudo aquilo que eu falava a respeito da geografia, né, ele tinha vivido na prática, né? Na vida dele. Foi uma experiência, tipo, muito magnífica para mim ter dado aula para esse cara. Né? Seguramente, ele sempre fala muito, né, do que ele aprendeu comigo, mas assim, eu aprendi muito mais, né, com ele. Né?
E, retomando aqui o que a gente já tinha comentado, né? O cuidado com a positividade tóxica. A gente fica, não, imagina, você tem muito pela frente ainda, né? A gente tem essa mania de a gente querer prorrogar a juventude, mas a senescência será um processo inevitável, né? A gente vai, né, chegar, a gente vai ter esse período de velhice produtiva, claro, mas vai ter também o período da velhice improdutiva, né? Da gente saber, né, lidar com isso, essa importância. Tá? Em relação à readequação dos padrões de moda e beleza, eu separei aqui um videozinho para vocês mostrar. Vamos ver se o YouTube vai colaborar comigo. Um videozinho sobre as vovós do calendário. Eu acho que nem existe mais isso ainda, né? O calendário Pirelli. Né? O calendário Pirelli era folhinha de borracheiro. Né? Você chegava no borracheiro e tem ali o calendário de mulher pelada. Né? Né? Enfim, com as posições. E não era simplesmente mulher pelada, né? Eram umas posições meio bizarras, assim, né? Enfim. Né? Então, tipo, é uma. Mas isso pra carreira da modelo era muito, valia muito. Toda modelo, o sonho dela era posar pro calendário Pirelli, né? Porque isso, tipo, arrecadava muito, assim, pro currículo dela, assim, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um projeto em que fizeram isso, né? Um calendário com idosas. Né? Vamos ver o que se diz a esse respeito. Vamos ver se vai dar para projetar.
Eu acho isso um negócio muito sensacional. Sério. Justamente no momento em que a gente. Não sei se vocês conseguiram assistir o vídeo, pessoal. Deu pra escutar, deu pra entender a ideia? Então, eu acho isso muito legal, assim, cara. Justamente no momento em que a gente discute tanto essa, essa questão dos padrões de moda, dos padrões de beleza, né? Que não tem que existir um padrão, né? Por que não? Né? Por que não pensar que idosas podem ser mulheres sensuais também, né? E posar para um calendário também, né? Por que não? Então, para concluir, né, repassar o ponto, né, que eu repisei a aula inteira, né, a necessidade de se encarar o envelhecimento desde a juventude, né? Você não vai morrer amanhã, você vai envelhecer, né? E isso é bom, né? Significa que você vai ter bastante tempo para deixar o seu legado no mundo, né? Então você tem que se preparar para a velhice do ponto de vista financeiro, do ponto de vista profissional, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural e do ponto de vista da saúde, né? E também a necessidade de valorizar a qualidade de vida ao invés de apenas a quantidade. Eu não sei se eu contei para vocês a piada do cara que chegou ali. Eu não sei se. Será que eu já contei? A piada do cara que chegou lá no consultório perguntando: doutor, você acha que eu vou viver até os 100 anos? Né? Aí o médico falou: ah, depende. Né? Você fuma? Não, nunca fumei. Você bebe? Não, nunca bebi. Né? Você joga? Não, nunca joguei nada. Né? Como é que é a sua vida sexual? Ah, eu sou abstêmio. Como é que é a sua alimentação? Não, eu só como comida macrobiótica, não como nada de sal, não como nada de gordura, não como nada de açúcar, nada. Cuido muito bem da minha alimentação. Aí o médico responde: meu irmão, você quer viver até os 100 anos para ficar fazendo o quê? Né? Então seria realmente interessante da gente repensar essa noção de só ter que viver muito, né? Ok, viver muito é um negócio legal, né? Mas que a gente possa viver muito e ir aproveitando também, né? É para zoar durante a juventude e acho que dá pra gente zoar um pouquinho ainda até a, a velhice, tá? Fechou então, crianças? Tranquilo? Alguma questão a respeito desse nosso conteúdo hoje? De buenas? Tá? Então encerro aqui com a melhor música de todos os tempos aqui sobre esse assunto. Fechou então, crianças? Obrigada pela presença de vocês. Se cuidem, usem máscara e juro que semana que vem eu trago as notas das provas de vocês. Tá bom? Até! Boa noite, crianças. Em té.